Deu. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira, onde vamos assistir mais uma palestra. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo Jean Lira, que já dizemos que é integrante da casa, né? Que ele tem vindo mais muito seguido, né, Jean? E o tema será a realeza de Jesus. Queremos agradecer e dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. Agradecer e dar as boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo e irão nos assistir através dos canais de multimídia. Agradecer também a toda a equipe da TV Secal, que disponibiliza nossa doutrina pelos canais de multimídia. Então, para hoje darmos início a essa etapa do nosso trabalho da nossa casa, vamos todos nós nos conectar, fechar os nossos olhos, nos desligar do nosso dia a dia, dos atropelos que temos, e nos conectar com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, com toda essa espiritualidade amiga desta casa que conduz os trabalhos nas noites de terça-feira. Queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de termos essa doutrina que nos esclarece e nos consola. E pedimos que os benfeitores do nosso querido amigo Jean possam intuí-lo e que todos nós possamos absorver as palavras que aqui forem ditas e que possamos levar conosco para os nossos lares. E assim, para darmos início, vamos orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoemos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai amantíssimo, cairmos em tentações. E assim, com esta prece, pedimos a permissão aos nossos benfeitores espirituais para darmos por início à palestra na noite de hoje. Que assim seja. Eu acho que ficou bom para ti. Tá bom. Tá, né? Tá, eu liguei, né? Não precisa muito. Não. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Isso, um pouquinho mais caloroso, né? Aproveitar que o frio deu uma amenizada, a gente já está sentindo um calorzinho, então vamos aproveitar para aquecer também os nossos corações, né, gente? Então, inicialmente, de praxe, que a gente agradeça sempre a Deus, nosso Criador, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu a oportunidade de progredir através das várias existências, das várias moradas na casa do Pai, aquele que construiu todo o universo e que nos dá essa oportunidade. Então, a Deus a nossa gratidão. A Jesus, o nosso guia e modelo, divino e amado Mestre, que continua a velar por nós na condição de governador espiritual do planeta. Aos espíritos que compõem o grupo de trabalhadores desta casa, que são eles que verdadeiramente nos convidam, que proporcionam que a gente chegue no horário. Então, a eles a nossa gratidão. Esperamos nos esforçar o máximo possível para atrapalhar menos os planos da espiritualidade, porque nós, humanos, geralmente atrapalhamos. E agradecer ao convite da casa, aos trabalhadores encarnados também, que mantêm este lar nessa condição, que são dedicados, que nos convidam, nos dão oportunidade, e como disse a irmã agora há pouco, praticamente da casa, porque faz pouco tempo que eu estive aqui, acho que mês e alguma coisa, ou talvez 2 meses,
Mas, tirando isso, eu sempre repito que não me sai da memória a casa de madeira, né? A casa que eu fiz palestra aqui, novinho, né? Sem experiência nenhuma, uma caridade tremenda do grupo de trabalhadores da casa que deixou eu falar. E eu me lembro dessa casa. Então, ela faz um pouco parte da minha história. Também aconteceu um episódio sui generis. Foi uma das únicas casas em que eu cheguei para fazer a palestra e já tinha gente fazendo no meu lugar. E eu tive que... eu fui embora, porque já a gente tinha outras atividades, mas acontece, faz parte, somos humanos, e humanos erram, falham, e a gente tem que ser compreensivo o suficiente. Então, como a gente é compreensivo com as casas, e também devemos ser compreensivos com os palestrantes. Às vezes, nossos irmãos que se dedicam a trabalhar nesse campo da palestra têm algum problema, estão atrapalhados de alguma maneira e não conseguem chegar. E às vezes a gente fica chateado, né? A gente fica rogando que os obsessores deles prejudiquem bastante eles. Não, a gente não faz isso. Espírita não faz isso. Mas é só porque realmente nós humanos erramos. Bom, gente, feita a introdução, feito o agradecimento inicial, a proposta de hoje, como disse a irmã, é falar sobre... esqueci de dar uma boa noite para o pessoal da internet. Não posso esquecer esse pessoal aqui, né? Essa assistência que é cativa muitas vezes. Então, nosso boa noite a todos que acompanham pelo Secal, né? Então, feito isso, a nossa proposta de falar sobre a realeza de Jesus. Jesus é rei, foi rei. O que nós entendermos por realeza de Jesus? É claro que se nós pegarmos o que está escrito no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou quem que Deus nos enviou para que servisse de guia e modelo para a humanidade, e a resposta da espiritualidade é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: vede Jesus. Ou seja, observe Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. Aquele espírito que o Pai encaminhou, determinou, claro, convidou, mas um convite de Deus é quase uma ordem, né? Então, ele veio participar da formação da Terra. Tem um exemplar antigo da Gênese que tem na sua capa uma gasosa estelar. Aquilo ali é a demonstração de como a Terra começou a ser formada. Naquele período ali, Jesus já era o responsável. Para ver como esse espírito experiente, protetor e profundamente conhecedor das minúcias, da intimidade do nosso planeta, inclusive da sua própria estrutura física. Então, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele não fez milagres, mas milagres do tipo, ou na conotação que a gente humano acredita, como milagre ser a derrogação de uma lei natural. Não, pelo contrário, ele conhecia tanto as leis naturais que ele professou a cura. Ele curou muita gente. Então, ele manipulava os fluidos. Muitas das curas da época do Cristo foi manipulação dos fluidos. Cura perispiritual, que hoje a gente entende por passe, né? Então, porque ele conhece da matéria. Ele é o nosso guia e modelo. Então, por isso, a gente pode dizer que, na nossa ótica, cada um tem a sua opinião individual, pode dizer, sim, Jesus é rei para mim. Não está errado. Agora, a gente precisa estudar as Escrituras. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está inserido no capítulo 2. O primeiro é não vim destruir a lei. E o segundo é meu reino não é deste mundo.
Quando que o Cristo falou, usou esse termo, mencionou, proferiu essa frase? Então, os meus irmãos vão observar que no episódio em que o Cristo é levado a Pilatos, Pôncio Pilatos era o governador romano, na época em Jerusalém, era o responsável. Tá? Então, foi Pilatos que decretou o destino do Cristo. Mas tem aquela situação famosa, célebre, que ele lavou as mãos, né? Pilatos lava as mãos. Por quê? Porque ele deixou que o povo decidisse, que o povo escolhesse entre Barrabás, um ladrão, ou Jesus. Então, há relatos históricos de alguns estudiosos de que ele titubeou na hora da decisão, porque ele meio que estava observando que estava forçada a barra. Porque condenar o Cristo pelos crimes que ele foi condenado, segundo estudos que foram feitos na área do direito, da advocacia, por grandes especialistas do mundo, até os dias atuais, considerando as regras do passado, o julgamento de Jesus foi o mais injusto. Então, Pilatos, ele chega para o Cristo, que ele estava sem argumento. Era só aquilo que tinha, parecia ser pueril. E a gente sabe que num julgamento onde há poucas provas, onde os argumentos são pueris, a chance é grande de uma absolvição. Mas ele faz uma pergunta ao Cristo. E ele diz o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe. Ou seja, ele tinha saído, voltou e mandou trazer Jesus. És o rei dos judeus? A pergunta que ele fez ao Cristo. E Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Vejam que há uma contradição. Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus. E ele responde que não, que se o reino dele fosse desse mundo, ele não cairia na mão dos judeus. Então ele chega lá com a acusação de ser o rei daquele povo, que o povo já falava no nome dele, o povo já via a esperança de um futuro melhor, uma esperança vinda do Pai através do seu enviado, do seu filho. Então o povo clamava por um rei justo, por uma realeza que pudesse trazer prosperidade, felicidade. E não mudou até os dias atuais. Não entrando aqui na seara política, mas a gente sempre quer que os nossos governantes nos tragam uma condição de vida melhor. A expectativa é essa. A época, a mesma coisa. Então, quando ele é levado, ele diz, se ele fosse rei, ele não cairia na mão dos judeus, porque foram os judeus, o povo, primeiro através dos seus representantes religiosos, fariseus, saduceus, e depois, na hora da decisão entre Barrabás e Jesus, é o povo que diz, é o povo que escolhe. E Pilatos era romano, ele era de outra região, de outra raça. Ele, então, diz o seguinte: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Vejam
que ele diz a Pilatos: tu é que está dizendo que eu sou rei. Mas essa resposta não ficou o suficiente clara. Porque era justamente uma pegadinha, o Cristo sabia. Ele precisava passar por aquela situação. Ele precisava ficar marcado na história da humanidade como o divisor de eras. Vejam, se nós nos esforçarmos muito mesmo na nossa profissão, em alguma coisa que nós somos bons, talvez nós vamos marcar um período da história. Jesus, ele dividiu ela em antes de Cristo e depois de Cristo, para ver a força da personalidade. Então, haveria de passar por aquela situação que ficou marcante. A cruz é o símbolo mais conhecido de todo o planeta em toda a história, desde o Cristo, porque ficou marcado na história. E o reino de Jesus, então? Que reino é esse? Há dois tipos de reinos que a gente pode compreender. Se a gente falar em reino aqui, eu tenho certeza que os meus irmãos vão pensar: o reino é uma localidade, é um palácio, é um castelo, é um local específico. Isso no sentido material. Hoje em dia nós não vemos mais tanto assim. Não temos mais, temos a família real brasileira, mas ela não tem o papel político preponderante. Alguns outros países têm família real, mas a gente já vive numa sociedade diferente. Não é mais como era antigamente. Mas a Terra, ela é um mundo de provas e de expiações, onde imperam o egoísmo, orgulho, violência e desigualdades. Então, vejam, o reino material parece que não é muito bom, né? Imperam egoísmo. Segundo os espíritos, é a maior chaga da humanidade, o egoísmo. Do egoísmo derivam todos os outros defeitos. Vaidade, enfim, por aí afora. Orgulho também deriva do egoísmo. E, tecnicamente, nós somos criaturas muito orgulhosas. O orgulhoso é aquele que não aceita com facilidade que lhe aponte seus erros. Então, é claro que a gente sabe que somos criaturas que erramos, que muitas vezes nos equivocamos, mas a gente não gosta que aponte. E a casa espírita, a doutrina espírita, na condição de libertadora de consciências, não vem para apontar o erro de ninguém, mas vem para fazer com que esses sentimentos inferiores que nós conduzimos, eles sejam em determinada monta, eles apareçam dentro de nós. É nós fazendo a autoanálise, a reforma íntima. Essa reforma precisa de uma autoanálise. E a gente precisa encontrar os defeitos em nós. Então, não é que alguém vai nos apontar os defeitos. E tampouco que a doutrina espírita vai esquecer que nós temos defeitos. Não. Pelo contrário. Só que a doutrina, ela nos dá a responsabilidade por ser o ator principal desse teatro, dessa peça que é a nossa vida. Nós é que precisamos exercer. Então, o reino material, ele é injusto. Ele é injusto. Então, as pessoas pensavam que o rei que viria, o Salvador, ele viria para dominar o reino material na época. Que ele viria para dominar Roma, que era um poder que trazia sofrimento, cobrava impostos muito altos, muito caros. Hoje também continua pagando impostos caros, mas não é mais para Roma. Mas ele veio com esse propósito? Não. Tanto que até os próprios apóstolos muitas vezes se confundiam, porque eles, conhecendo as escrituras antigas, eles achavam que vinha um Salvador,
que ia fazer com que se afastassem todos os outros governantes iníquos. Mas não era isso. Jesus, ele não buscava coroas, não buscava tronos e muito menos comandar exércitos. Ele veio com a sua paz, com a sua tranquilidade, com a sua serenidade, na condição de um espírito mais evoluído. E ele veio nos trazer exemplos. Ele poderia ter nascido numa família rica? A programação espiritual para a vinda do Cristo poderia tê-lo colocado numa família real, por exemplo? Poderia. Por que não? Mas o Cristo não quis, ele quis vir na humildade, na simplicidade, na manjedoura, né? E ele passou uma vida vivendo na simplicidade como carpinteiro. E foi executar o seu trabalho, o seu apostolado nos 3 últimos anos. Mas vejam que ele não esperava. O seu exemplo foi de não vir em busca de coroas da realeza terrestre, mundana, e tampouco ser chefe de exércitos, comandante. Porque haveria necessidade do confronto. Havia o exército romano, que tinham espadas, que matavam, que prendiam. Então, haveria a necessidade. Tanto que algumas passagens, alguns momentos, em que os apóstolos dizem, Pedro, que era o mais exaltado, ele era o mais corajoso, Pedro, ele era vigoroso. Não, eu te defendo, eu morrerei por ti. Se eu não me engano, foi Pedro que decepou a orelha do soldado? Foi isso. Eu tenho uns espíritos protetores, estão vendo, né? Eu tenho uns... Eles ajudam aqui, ó. Não precisa ficar nervosa, mas continua me ajudando. Então, ele teria que ser esse comandante na luta, na briga, no desentendimento, na morte. E era essa a proposta do Cristo? De maneira alguma. Mesmo que a morte seja algo necessário para a nossa vida. Para a vida na matéria. A gente precisa morrer. Uma hora nós vamos morrer. Mas não na guerra. Não dessa forma no desentendimento. Então, o reino do Cristo, o reino de Jesus, a sua verdadeira realeza, é um reino de paz, amor e justiça. Valores que não se baseiam na matéria. Então, o que é a paz, gente? A gente agora, nesse exato instante, nós podemos afirmar que esse grupo de pessoas aqui estão em paz. Por pouco tempo pode ser, porque a gente não sabe o problema de cada um. E também vocês não sabem os meus. Eu costumo brincar sempre que a gente chega no centro espírita e na porta deixa, como deixamos um guarda-chuva e uma sombrinha, aguardando o nosso retorno para ir embora, nós deixamos os nossos problemas. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem parente difícil, todo mundo tem situações complicadas na vida, mas a gente um pouco que deixa em stand-by. Porque enquanto aqui estamos, nós estamos concentrados, conectados com aquilo que fala o palestrante, o trabalho feito pelos médiuns da casa, a ação dos espíritos em nossa volta. É por isso que eu falo alto. É para não deixar ninguém escapar. É a atenção. Por quê? Porque quando a gente age assim, voltando os olhos para o Cristo, para o que ele disse, para o que ele viveu, a sua proposta, o seu reino, nós estamos em paz. E podemos sentir isso lá fora? Podemos. Podemos. Aquele que tem uma vida atribulada, e todos nós temos em algum nível, mas que consegue equilibradamente deixar cada momento para o seu sofrimento, cada caixinha no seu devido lugar, vai conseguir, através da prece,
através da meditação, através de uma boa leitura, vai conseguir momentos de paz. Ah, mas são muito pequenos, Jean. É verdade, muito rápidos, porque o mundo é material, o mundo é inferior. Então aqui nós conseguimos ter alguns momentos de paz, mas logo depois a tribulação volta. E nós vamos fazendo esse exercício, indo e vindo, e se equilibrando na corda bamba, para dar sequência na vida, natural. É um mundo de amor e justiça, ou seja, o reino de Deus, o reino de Jesus, ou melhor dizendo, a sua realeza, é aonde impera o amor e a justiça, porque o Cristo, ele só nos trouxe amor. Ele nos amou enquanto aqui esteve. Continua nos amando. Continua nos amando como governador planetário, como responsável pela Terra. Ele nos ama completamente. Mas ele, quando esteve aqui, ele nos amou. Amou de que maneira? Atendendo a todos de igual forma. Atendia ao soldado romano, ele atendeu ao centurião. Lembra-se daquela passagem que ele pede para ele: vá na minha casa e salve o meu filho. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direis uma palavra e sereis salvo. Olha só, isso veio agora, foi vocês de novo. Então, ele falou com o centurião, ele falou com os sacerdotes, fariseus, na maioria das vezes. Ele falou com Nicodemos, aquela célere passagem do nascer de novo. Então, e ele falou também com os caídos da rua, com os mendigos, com os cegos, com os surdos, com os aleijados, coxos, com os pobres, com as meretrizes. Ele falava de igual maneira. Então, o mundo, o reino dele é de amor e de justiça. E por dizer justiça, nós ainda não estamos muito acostumados, porque aí a gente consegue perceber que os reinos são diferentes. O reino material, ele ainda nos proporciona muita injustiça, porque ele está sob o influxo, sob a ação, sob o pensamento de criaturas encarnadas que, na sua maioria, são inferiores. A nossa sociedade, nós somos, de uma certa forma, atrasados ainda moralmente. Por isso que se diz que nós estamos com bastante desenvolvida a asa do intelecto, mas bem acanhada a asa do moral. E por isso a gente voa em círculos. Então a injustiça, ela é uma constante. Quem aqui não teve o conhecimento ou não sofreu um julgamento injusto, seja da justiça, seja da sociedade, é comum. Então esse reino de amor, esse reino de justiça, que é a realeza divina de Jesus, é um ambiente para onde nós iremos um dia em que isso não será mais a nossa realidade, o que temos hoje. Onde realmente haverá justiça, onde realmente haverá amor. A diferença, a relação entre a vida material e a vida espiritual. A visão espírita, ela nos proporciona um certo um entendimento maior. Porque o materialista entende a vida material como única. Então, aquele que não acredita na vida futura, e aqui, quando nós falamos em acreditar, não é meramente acreditar, nós estamos falando num sentido do uso da fé. A fé é algo que nos traz certeza. Então, quando a gente vem para a casa espírita, a gente não deve achar que a vida continua. A gente deve ter a certeza de que a vida continua. Mesmo se eu não vejo os espíritos desencarnados, e eu não os vejo, graças a Deus, eu digo que não quero ver, né? Médio vidente deve ser um pouco complicado, né? Porque a gente não vê todo mundo engravatadinho, arrumadinho, com a roupa da missa. A gente vê os espíritos como eles desencarnaram verdadeiramente. Então tem muito desencarne complicado por aí,
né? Se você, por acaso, alguma vez já pediu, eu queria tanto ver os espíritos, cuidado, cuidado. Esteja preparado para ver de tudo, tá? Então, esse entendimento que a doutrina espírita nos dá, nos permite acreditar, ter essa fé verdadeira de que a vida espiritual ela é diferente da vida material. A vida corpórea ela é passageira, o espírito é imortal. Nosso corpo ele vai acabar. Ele tem prazo de validade. Nós devemos cuidar do corpo o melhor possível. Devemos ir no médico, fazer os nossos check-ups, tudo direitinho. O espírita não deve acreditar ou confiar somente na espiritualidade para ter saúde física. É um erro. O espírita deve procurar a medicina, deve fazer as coisas corretas. Nós vivemos na Terra e precisamos fazer da Terra aquilo que é correto. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo físico para que ele nos dê o maior tempo possível na Terra. Quanto mais tempo a gente ficar aqui, mais a gente resgata, mais a gente corrige, mais a gente se melhora, mais a gente volta para o plano espiritual numa condição melhor. Então, mais o corpo fica. O corpo perece. Um dia que a noiva morte chegar, a noiva, nós temos um noivado com ela. E esse noivado é lá para frente, né? Antigamente era assim, hoje em dia não se casa mais desse jeito. Hoje em dia já se junta, se casa e deu. Antigamente era namora, depois de namorar, noiva. E aí marca o casamento lá para frente. A morte a gente está assim. A gente tem ela como noiva, mas o casamento está a perder de vista. Não tem hora. Não tem hora para... Esse casamento ninguém quer. Mas ela é a nossa noiva, que um dia vai chegar. E quando ela chegar, nós teremos que partir para esse mundo. Os bens materiais, as conquistas sociais e o poder ficam aqui. E a gente se inebria tanto com o poder, né? Eu ouvi esses dias um termo assim, a síndrome do pequeno ditador. Isso é uma doença que todos temos. Nós vemos muito isso na vida militar, né? Nós somos militares. A síndrome do pequeno ditador. Você dá um poderzinho de nada para alguém, pronto. Já viram Pilatos. A casa espírita tem isso? Tem. Porque também a casa espírita é feita por pessoas, por humanos, que são imperfeitos. E a gente está aqui para melhorar, para progredir, para um ajudar o outro. Apesar de que às vezes a gente não quer ouvir a verdade, mas tem. Então esse poder humano, ele inebria. Eu consegui um cargo, eu consegui uma posição social, eu sou um chefe disso, eu sou um chefe daquilo, um comandante. Eu não sou nada. Eu não sou absolutamente nada, nós estamos aqui apenas desempenhando papéis. O papel, a peça teatral que eu estou vivendo, chamado vida, eu sou o ator principal, mas a peça não é minha. A peça é divina. É um histórico, é um contexto em que eu participo. Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a se preparar para o dia da partida. Nada é meu, então eu tenho um carro. Hoje em dia está na moda ter carro antigo, né? Mas isso é coisa para rico. Eu tenho carro velho, né? Mas o dia que morrer ficou o carro. Se tiver apegado com o carro, querido, vai voltar na reunião mediúnica desesperado, querendo o carro. Tem de tudo na reunião mediúnica. Para quem é médium e participa, sabe disso. Gente apegada aos mais diferentes objetos e situações. Então, esse poder, essas conquistas sociais, esses bens materiais, eles vão ficar. O que levamos são nossas virtudes, nosso aprendizado e os atos de amor. Então, o que a gente leva? Aquilo que a gente consegue fazer para o próximo. Fazer com amor. Fazer com amor é desprender-se.
Não adianta a gente querer fazer algo para alguém esperando o pagamento. A gente não deve esperar nem mesmo o reconhecimento. Ah, eu fiz tanto para aquela pessoa e nem um obrigado. Não importa. Não importa. O bem que você plantou, que semeou na vida daquela criatura, que por algum motivo cruzou o teu caminho naquele exato instante, é um bem que vai seguir. E você conseguiu, naquele momento, se tornar, espiritualmente falando, alguém mais moralizado. Dominar as nossas más tendências também. Ah, eu tenho um desejo danado por vícios, por álcool, por cigarro, por drogas, por sexo. Controlar. Ir controlando cada vez mais, tendo uma compreensão de que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E isso também permite que a gente volte à realeza de Jesus, volte ao reino um dia, ao reino espiritual, numa condição melhor. Nossa, já falei isso tudo? Agora que eu terminei a segunda folha. Não, então já vamos terminar. Vamos pular aqui. O convite de Jesus. O mestre nos convida a viver no mundo sem pertencer ao mundo. Ah, isso aqui eu ia pular, mas não vou não. O mestre nos convida a viver no mundo sem pertencer ao mundo. Como fazer isso? É difícil. É difícil viver no mundo sem ser do mundo. É importante que a gente tenha um comportamento de espírito. Porque às vezes a gente acha que nós somos um corpo. Eu sou isso que sou agora. Não, não sou. Cada um é um espírito que está reencarnado. Então, é importante ter um comportamento de espírito. Chegar num momento como esse, entrar em comunhão pelo pensamento de forma honesta, com o mundo espiritual, vai nos aproximando cada vez mais dessa condição. Agora, quando a gente consegue realmente uma condição elevada nesse sentido, nós seremos como um Chico Xavier. O Chico Xavier é um exemplo de alguém que viveu no mundo, mas não era do mundo. Há uma historinha que conta que ele, em certa oportunidade, receitou uma homeopatia a uma senhora pobre e disse para ela: a senhora tem que tomar esse remédio de hora em hora. E ela disse: mas como é que eu vou saber? Eu não tenho relógio. Vejam, isso é antigamente, tá? Hoje em dia todo celular tem a hora. E ele então olhou para um lado, olhou para o outro e pegou na estantezinha um relógio, deu para ela assim: a senhora leva esse relógio e a senhora vai tomar o remédio de hora em hora. Passou o tempo, alguém veio e observou que o suporte onde estava o relógio estava vazio. O que houve, Chico? Eu dei esse relógio para uma senhora que ela precisava tomar homeopatia. Chico do céu, o relógio era banhado a ouro. Ele foi dado pela Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Você ganhou esse prêmio? Assim, mas não me fazia... Não tinha utilidade para mim. Ia ter mais utilidade para ela. Chico ganhava roupas, mas usava sempre o mesmo terno. Simples, claro que lavava, né? Vocês não vão pensar que Chico era... Não, Sugismundo. Ele lavava, mas ele usava sempre as mesmas roupas simples. Então, assim, a gente começa a perceber que viver no mundo é quando a gente consegue observar e participar de uma vida social. Todo mundo aqui tem vida social. Participe. Vá nas suas festinhas de família. Vá nas suas organizações sociais. Vá, curta, viva. Mas não se esqueça, isso é passageiro. Vir à casa espírita sempre é importante, porque aqui a gente recarrega as baterias, a gente reorganiza as ideias, e assim você vai começar a observar no mundo lá fora, nesses ambientes sociais que você vive, que há pessoas que pensam muito diferente de você. Isso é importante, porque já é o progresso acontecendo.
Quando você consegue perceber que aquilo que você fazia, que aqueles ambientes que você ia, que as pessoas que você convivia, você já... acho que não é mais para mim. Você está progredindo sem ter feito nenhuma força. Para a gente encerrar mesmo agora, conexão com a doutrina espírita. O espiritismo esclarece que a evolução continua após a morte. Importante. A gente pensa que é só na Terra que nós vamos progredir. Não, nós vamos continuar evoluindo em outras existências, reencarnando sucessivas vezes. Mas nós só vamos progredir depois de passar pela matéria. O mundo espiritual é a verdadeira pátria, as encarnações são degraus do aprendizado. Então, se são degraus, estamos progredindo, significa que o degrau passado, anterior a esse, eu estava no degrau de baixo. Então, eu era pior do que eu sou hoje. E também significa que no degrau futuro, no próximo, se eu me esforçar, fizer o mínimo possível, Jesus nem espera tanto, mas o mínimozinho, a gente já vai estar no degrau de cima. Assim, o reino de Jesus se constrói dentro de cada um, preparando-se para mundos mais elevados. E para encerrar, aplicações práticas. Como trazer o reino de Deus para a nossa vida. Exercitar a paciência nas dificuldades. Nós não somos pacientes. Ninguém pode dizer que é paciente ao usar o termo que eu perdi a paciência. Não, se você perdeu, ela não era sua, você apenas estava na posse dela. Nós não somos pacientes, precisamos treinar a paciência. E o mundo atual, que é o mundo de transição que a Terra está passando, é exatamente o mundo perfeito para isso. Porque as pessoas, elas te testam todos os dias. Na rua, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Aí a gente tem que testar a paciência. Vocês hoje agora estão testando a paciência, dando esse tempo para me ouvir. Estão testando a paciência. Testar a paciência. Cultivar pensamentos elevados. Nós não vamos mais pensar besteira? Vamos. Mas quando a gente pensar besteira, logo em seguida a gente chega. Opa, pera. Sai esse pensamento e traz um pensamento elevado. Traz algo bom. Traz alguma coisa de útil, de importante. A gente vai transformando, mudando a nossa casa mental. Servir ao próximo sem esperar recompensa. Ninguém tem que pagar nada por aquilo que a gente faz. Nada. A gente faz porque vontade de fazer. Viver com fé e esperança, lembrando que tudo passa, mas o espírito permanece. Então, tudo na vida vai passar. Também tem uma passagem de Chico, que ele encontrou uma senhora que frequentava lá o centro espírita e perguntou para ela: minha irmã, como é que você está? Ela disse: Chico, eu estou sofrendo tanto, eu estou com tanto problema, tanta dificuldade, tanta dor, tanto isso, tanto aquilo. Aí o Chico chegava para ela e dizia: calma, minha irmã, isso também passa. Não, isso passa. E assim acontecia 2, 3 vezes quando encontrou com ela. Certo dia, depois de um tempo, quando ele encontrou ela, havia acontecido alguma coisa boa, provavelmente, e ela disse: Chico, eu estou feliz, consegui tal coisa, isso, aquilo. Aí o Chico disse para ela: calma, minha irmã, isso também passa. Por quê? Porque o mundo é de provas, expiações. Ora a gente está com sofrimento e dor, ora a gente está alegre, feliz, e assim a gente vai. Então, gente, obrigado. Perdão por ter passado, acho que eu passei uns 5 minutinhos quase. Não passei tanto assim, tá? Não, a tortura não foi tão grande. Então, a nossa gratidão, a gratidão a vocês, cada um. Cada um de vocês me deu hoje aqui aquilo que tem de mais precioso, que é o tempo. Eu não sou capaz de pagar pelo tempo de vocês. Primeiro, porque o tempo de vocês é muito caro. Segundo, que eu não tenho dinheiro para isso. Mas vocês caridosamente me ofertaram, durante esses 45 minutos, o seu tempo. Então, a nossa gratidão, que Deus ilumine o pensamento de cada um
ilumine o propósito de cada irmão aqui presente, que nesse exato instante a gente receba as energias espirituais que estão caindo sobre nossas cabeças agora. O passe será dado, mas já está sendo transmitida as energias espirituais que nós estamos recebendo e que peço que cada um absorva, se embebede dessa energia, não tenha vergonha, é de graça, está aí para nós. Absorva e leve para casa. Leve para casa, distribua para os seus familiares. Sei que lá tem gente que não é espírita, tem gente que não acredita no espiritismo, e às vezes até tem gente que condena o espiritismo. Não tem problema, leva para eles também, porque todos receberão essa paz, e que quando estiverem nos seus lares, lá reine também a paz e o reino de Jesus, a verdadeira realeza que está entre nós. Não é lá, não é aqui, não é acolá, é entre nós, é onde nós estivermos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, obrigado à casa pelo convite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser e a casa tiver coragem de convidar. Obrigada mais uma vez, Jean, pela mensagem que nos trouxe hoje, que possamos realmente levar para os nossos lares e buscar, praticar, né, a realeza dentro do nosso mesmo. Para finalizar, então, esta primeira parte, vamos todos nós novamente nos conectar com o nosso Pai amantíssimo, o nosso querido Mestre Jesus, com toda essa espiritualidade amiga que conduz os nossos trabalhos nas noites de terça-feira, com os nossos corações cheios de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos, nesta casa bendita de amor, neste planeta azul, no lar em que fomos recebidos, no nosso trabalho, pelos nossos amigos, aquelas pessoas que encontramos em nossa caminhada. Agradecemos por tudo isso. E assim, com essas vibrações de paz e amor, que possamos vibrar em benefício de todos aqueles que estão perdidos ao relento, nas penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, em seus leitos de dor. Viveremos também em benefício de todos os dirigentes deste planeta. Que todos possam ser envolvidos por essas bênçãos de paz e amor e que possam ser intuídos em suas decisões a tomar. E assim, agradecidos que somos, vamos orar dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. E assim, com esta prece, pedimos a permissão aos nossos benfeitores espirituais por dar por finalizada a primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.